Doutora Patrícia Mello, por que é que tem tantos casos de doenças respiratórias, especialmente, né, nesse mês aí, abril, maio, junho? Por que acontece isso? As doenças respiratórias são prevalentes, na verdade, na maior parte do ano, né? Mas, assim, essa época fria, para a gente aqui do sertão, esse mês, abril, maio, junho, querendo ou não, é nossa época mais fria, nosso inverno, né? E aí, a umidade baixa do ar faz com que o vírus se perpetue mais e se prolongue mais no meio ambiente. Então, as aglomerações, quando o ambiente está mais frio, querendo ou não, as pessoas tendem a se recolher mais, e aí faz com que realmente se perpetue o vírus e permita a cadeia de transmissão. Certo. Qual o tipo de doença respiratória mais comum nos consultórios? Aí, assim, várias, né? Eu vou falar hoje das agudas, né? Falando dos vírus respiratórios e que, consequentemente, depois evolui para também algumas doenças bacterianas, consequentemente. Mas, assim, doenças respiratórias, a gente já tem algumas doenças respiratórias crônicas prevalentes a época toda também, que, inclusive, a gente tem que ter um cuidado especial de exacerbações dessa época quando agudiza, né? Então, às vezes, a gente tem doenças crônicas agudizadas por uma infecção respiratória, por exemplo, quem tem asma, quem tem enfisema pulmonar. Então, assim, quando das doenças respiratórias virais, né, mais comuns dessa época que a gente tem um hábito de chamar tudo de gripe, mas nem tudo é gripe, né? A gripe mesmo é o causado pelo vírus da influenza. Nós temos o resfriado comum, que geralmente é o rinovírus, é um vírus mais simples, é aquele que só dá geralmente uma coriza leve, um mal-estar, mas que é bem passageiro. A influenza, a gripe propriamente dita, que é causada pela influenza, essa sim, é a gripe que costuma dar mais mal-estar, que é o que está circulando bastante agora na época, né? Nesta época agora, embora também tenha visto bastante casos de Covid e de bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório. Mas a gripe propriamente dita, que é causada pela influenza, a gente vê os pacientes tendo mal-estar, uma fadiga extrema. Tem paciente jovem, mesmo sem comorbidades, que chega no consultório falando: doutora, eu passei 3 dias acamada, que realmente dá uma fraqueza, que a gente chama de astenia, dá uma tosse mais prolongada, cansaço, dependendo da situação. E aí, dor de cabeça, febre. Então, assim, a orientação nesses casos se é aquele sintoma que está ali 3, 5 dias, você está evoluindo para melhora, tranquilo. Eu, assim, diria inicialmente para você repousar, se alimentar bem, beber bastante líquido, que são as medidas iniciais, né? Certo. Mas, a partir do momento que essa gripe, vamos dizer assim, está se arrastando, então o ideal é que você procure um serviço de saúde para ser avaliado, né? Nós, na época da Covid, tivemos muito uma política do fica em casa, devido talvez o serviço de saúde não está suportando mais a demanda, mas graças a Deus não vivemos mais essa época. Então, não é mais necessário a gente viver essa política fica em casa. Precisa, você está tendo um mal-estar, um sintoma mais exuberante, procurar o serviço de saúde, né? Agora, sim, pensar também em sinais de alarme para procurar o serviço de saúde. Eu diria que justamente no segundo, terceiro dia, você está só com um mal-estar leve, uma cefaleia, toma um sintomático. Mas se as coisas ficarem mais exuberantes, principalmente idosos com comorbidade, então, se evolui com dispneia, que é o cansaço, uma febre que não cessa com um antitérmico, um mal-estar intenso, piora da doença de base, esses sim devem procurar o serviço de saúde com o máximo de antecedência, né? Para não evoluir, porque assim, aí nós também nessa época falamos muito de pneumonias. Certo. Uma das grandes medos, vamos dizer assim, de consultório que eu atendo é: doutor, eu vim logo porque eu tenho medo de meu filho estar com pneumonia, né? Aí eu explico o seguinte: realmente a gente tem que ter cuidado. Quando os sintomas, um vírus da gripe, o vírus sincicial respiratório, os vírus, no geral, eles tendem a ficar incubados no nosso organismo de 5 a 7 dias, no máximo 10 dias. Então, se está se prolongando esses sintomas respiratórios por mais de 7, 10 dias, então muitas vezes acontece de evoluir com infecção bacteriana secundária. Entendeu? Então, nesses casos, a principal bactéria, na verdade, que é o pneumococo, ela tende a se alojar no pulmão quando tem um meio de cultura ali para se alojar, que é a secreção. Então, o que se fala que uma gripe pode virar uma pneumonia é verdade?
A gripe em si, ela não transforma em pneumonia, mas ela é um fator de risco para evoluir para uma pneumonia. O fato de você estar gripado, geralmente produz secreção, né? Você tem coriza, tem tosse, secreção da tosse mesmo. Chiado no peito, Isso. Né? E aí, essa secreção dentro dos brônquios, né, que são as pequenas localizações de dentro do pulmão, faz com que tenha secreção parada. A gente diz toda secreção parada é meio de cultura para a bactéria. Então, isso faz com que complique, seria uma complicação de uma infecção viral, você tem uma infecção bacteriana secundária, propriamente a pneumonia. Muito bem, estamos aqui no HST Saúde, do Hospital Santa Terezinha, no Cidade Notícia, conversando com a médica pneumologista Patrícia Melo. Doutora, na época da Covid-19, né, no epicentro daquela crise de saúde mundial, houve muitos casos de intubação, né? E muita gente chegou a dizer, olha, meu parente, o amigo, tal, só foi a óbito porque houve a intubação. Realmente a intubação causa esse grande risco à vida da pessoa? De forma nenhuma, né? Não. Assim, houve muita propagação de falsas notícias, né, na época da Covid, e eu acredito que essa foi uma delas. Agora sim, o que é que eu digo nessa situação? É muito mais tranquilo intubar um paciente programado dentro de uma sala de cirurgia, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, precisa ser intubado, do que intubar um paciente em franca parada cardiorrespiratória, entendeu? Então, a complexidade dessas duas situações são diferentíssimas. Então, os pacientes que eram intubados com insuficiência respiratória em PCR tinham mais risco de óbito e era, infelizmente, isso que acontecia. Os pacientes eram muito graves, né? E teve toda essa estimativa de óbitos na época da Covid. Mas a intubação em si, claro que não foi fator de risco para ninguém morrer. Tá certo. Agora, a gente também sempre diz assim, depende muito do serviço, né? Quando é um serviço organizado, tem uma UTI organizada, com intensivista, pneumologista, pessoas preparadas para trabalhar numa UTI, a gente sabe que tem mais vantagem em relação a um serviço pequeno, às vezes uma cidade bem pequena que não tem suporte de UTI, realmente, a gente sabe que o processo também de assistência médica foi diferente, isso também pode contribuir, né? Certo. Doutora, tem pessoas que confundem gripe com resfriado, né? Qual é a diferença entre ambas? O resfriado é a gripe, não posso nem dizer que é gripe, peraí, o resfriado é a infecção respiratória mais simples, vamos dizer assim, por um vírus mais leve, um vírus mais simples, que é o rinovírus. Geralmente você melhora com 3 a 5 dias, se não tomar nada vai evoluir para melhora de toda forma. A gripe é causada pela influenza, que é o vírus H1N1, H3N2, inclusive tem influenza A, influenza B, e a gente já sabe, antes mesmo de existir Covid, que a influenza, né, o H1N1, a gente sempre teve muito medo do H1N1, é uma infecção respiratória também mais grave, acomete mais a via aérea inferior. Os pacientes evoluem, principalmente os com comorbidade, claro, evoluem mais para a insuficiência respiratória. E aí, esses pacientes precisam ser avaliados com antecedência, eu diria até, porque fazer o teste específico, que seria o SWAB para a influenza, e detectando o vírus, a gente tem até o remédio específico, que é o Tamiflu, para o influenza. E tem consensos bem definidos para isso, das pessoas que são beneficiadas de usar o antiviral, entendeu? Então, assim, a gente também não pode tratar toda gripe com sintomáticos. Dependendo da situação, da avaliação, o paciente tem um remédio específico para tomar. Tá certo, e deve ser prescrito pelo médico, né? Com certeza. A Corrinha quer saber se a senhora atende também crianças. Eu atendo crianças a partir dos 7 anos. A partir de 7. É. Antes disso, vai para... Pneumopediatra. Pneumopediatra. É. Muito bem. Doutora, ainda tem muitos casos de Covid aqui na nossa região? Temos. Essa época agora... O Santa Terezinha tem recebido pacientes assim? Olha, dentro da parte hospitalar, eu confesso que eu não tenho como te dar esse dado, porque eu trabalho ali na parte do consultório.
E os pacientes que chegam para mim, geralmente no consultório, como é a questão marcada, eles chegam já depois de 10 dias de sintomas, geralmente, e eu acabo não captando, porque não dá mais para fazer a coleta do suave nasal. Então, dizer, de fato, dados de estatística, de dizer se tem mais Covid, mais influenza, mais vírus sincicial respiratório, eu vou ficar falhando aqui nessa entrevista. Mas está circulando, todos, né? O que está circulando agora nessa época é Covid, influenza e o vírus sincicial respiratório, que é o vírus responsável pela bronquiolite, que dá bastante nas crianças, que a gente escuta falar, crianças internadas, crianças também entubadas, mas também é comum nos idosos, com comorbidade. A gente tem visto idosos também sendo internados por bronquiolite. A senhora defende que o controle, né, com o uso da vacina no período adequado, todos os anos, é essencial para evitar essas doenças? Com certeza. Eu até ainda vou falar agora, aproveitar, né, o gatilho, é que aí, o que é que a gente tem para imunidade, né? No consultório é uma pergunta frequente. Doutor, o que é que a senhora pode me passar para a imunidade, para eu melhorar a minha imunidade? E eu costumo dizer sempre, né? O que a gente precisa para melhorar a nossa imunidade? Se alimentar bem, com alimentos saudáveis, fazer atividade física, ter um sono tranquilo, então dormir bem e o ponto primordial, tomar todas as vacinas. Então, assim, existe o calendário de vacina da criança e existe o calendário de vacina do idoso. No calendário de vacina da criança e do idoso, está incluso vacina da Covid, vacina da influenza, entendeu? Então, assim, as vacinas são importantíssimas. Muito bem. Qual das duas oferece mais risco à saúde do paciente, das pessoas? A bronquiolite ou a pneumonia? As duas têm uma gravidade, eu diria, semelhante, né? Dependendo de como é conduzido. Não dá para dizer. A gente vê, infelizmente, óbitos por bronquiolite e óbitos por pneumonia. O vírus sincicial respiratório, ele sendo, eu acho que cuidado de uma forma mais precoce, a gente acaba vendo até menos óbitos do que a pneumonia. Pneumonia, quando a gente faz... hoje eu não trabalho mais em hospital, mas já trabalhei muito. A gente acabava vendo mais óbito por pneumonia mesmo, né? Porque, assim, como a pneumonia já é uma complicação depois das doenças virais, então os pacientes às vezes acabam chegando no hospital já com um quadro mais grave, até com a sepse, né, que a gente diz que é a infecção generalizada. Então isso também contribui para o índice de mortalidade maior, entendeu? Muito bem. A Remédios Matias dá um bom dia para a senhora, um forte abraço e diz que a senhora é uma excelente médica, tá? Outra mensagem aqui, a Joana Bezerra de Oliveira pergunta à doutora Patrícia Melo. Não, ela não pergunta, ela só se refere à sua origem, né? Que é ali da região de Lagoa dos Estrelas. E tem mais um aí, Ramon? Vamos lá. A Francisca Costa, né? Parabeniza também a senhora pela sua participação aqui no programa e diz que a senhora é uma médica maravilhosa. É Francisquinha da Pedra Redonda. Viu? Bom, receba esses abraços. Agradeço a todos. Remédio é uma paciente queridíssima, acompanhou comigo muito tempo. Hoje ela está bem, graças a Deus. E agradeço. Francisquinha, eu acho que eu esqueci o nome da outra lá. Joana. Obrigada a todas. Doutora, muitas vezes as pessoas têm dúvidas em relação quando a vacina da gripe, né? E quando está gripado. É recomendado tomar, você estando com um estado ali inicialmente de gripe, né? É recomendado tomar a vacina ou melhor aguardar um pouquinho até se curar daquela gripe para poder tomar? Porque aí muita gente diz, não, eu tomei a vacina, estava gripado, potencializou ainda mais. Fiquei mais doente ainda. De livro, né, de bula, a única recomendação que diz para não fazer a vacina é se você estiver com febre, certo? Ou se estiver fazendo tratamento com antibiótico, com corticoide em dose alta. Então, nesses casos de livro, não pode fazer. Na prática, o que é que eu oriento? Se estiver nos primeiros dias da gripe, né, aquele período que eu digo que está no período de incubação, o vírus ainda dentro do seu organismo, 5, 7 dias, no máximo 10 dias, a gente recomenda esperar passar esse tempo. Mas logo depois, por exemplo, depois passou 10 dias, mas o paciente continua tossindo, mas não tem nenhum outro sinal de gravidade. Só tem a tosse, então não contraindica tomar. Agora, se estiver nos primeiros dias, é bom não tomar. Por quê? Depois, se piorar, e fica, como já existe
essa questão de dizer que a vacina deu a gripe, né? Tem esse ditado mesmo. Que não é verdade. Que piorou a gripe, né? Que não é verdade, eu tenho que deixar isso bem claro, vacina não dá gripe, não causa gripe. Quando acontece isso, às vezes o vírus já estava incubado no seu organismo, você ainda não tinha sintomas e apareceu os sintomas no dia seguinte do uso da vacina, uma simples coincidência. Vacina não dá gripe. A vacina previne a gripe. Agora, também tem um tempo. Eu tomei a vacina hoje, eu só vou começar a adquirir uma imunidade com uns 10, 15 dias também, entendeu? Então, aquela vacina não vai fazer efeito imediato numa gripe que você já tem. Para Exatamente. piorar ou melhorar, né? Aí se você já está com o vírus incubado, imagina, não sabia, porque você nunca vai saber no primeiro dia. Sim. E aí, depois, fica com os sintomas mais exuberantes, mas não foi da vacina. Certo. Aí a senhora aconselha o quê? Tomar estando gripado ou deixar para depois? Deixa esperar pelo menos uma semana. Melhora a gripe, aí toma a vacina. Mas o que eu quero dizer é, tem paciente que chega para mim que diz, doutora, eu estou com essa tosse depois da síndrome gripal, né, depois da gripe, mas eu não tomei a vacina que acharam melhor não passar. Se é só uma simples tosse, já foi avaliada, não tem nenhum sinal de gravidade, pode tomar a vacina. A questão da contaminação, doutora, das doenças respiratórias, ela acontece em qual período? Assim que a pessoa adoece, demora alguns dias, enfim, em qual fase ela pode ser transmitida? E como se dá essa transmissão? Enquanto o vírus estiver incubado no seu organismo, você é transmissor, mesmo que você tenha poucos sintomas. E a gente estudou muito isso na época da Covid, né? Tinha paciente que estava no primeiro e segundo dia assintomático, mas já transmitia a doença. A gente já sabia que transmitia a doença. Então, assim, o vírus estando incubado no seu organismo, ele você já consegue transmitir a doença. O que é que pode fazer para prevenir isso? Ao saber, claro que às vezes você está nos primeiros dias e sintomas ainda não tem aqueles... No primeiro dia de incubação, não tem sintoma típico, então acaba que você está vivendo normal e não tosse, espirra, né? Mas a partir do momento que você começa a ter sintoma respiratório, a recomendação é que use máscara, faça os swabs, né, o teste para saber se tem a doença, se é Covid, se é influenza, porque a recomendação é você ter aquele período de isolamento de 5, 7 dias, dependendo da doença. E aí ter os cuidados de higiene, lavar as mãos, usar máscara, que eu já falei, não ficar tossindo, não ficar espirrando, evitar aglomerações. Doutora, qual a importância? Eu sei que a máscara foi muito evidenciada na Covid, né? A gente às vezes frequenta muitas unidades hospitalares. É importante estar numa unidade hospitalar sempre de máscara, mesmo que você não esteja doente, nada para visitar, para atender. Eu acho importante no sentido tanto como... prevenção para a própria pessoa e para as pessoas ao redor, certo? Quando você vai para um ambiente hospitalar, o ambiente hospitalar, com todos os cuidados que se tem, mas claro que a gente sabe que é um ambiente mais, vamos dizer assim, contaminado, né? Então, você usar máscara e, assim, mais aglomeração, por exemplo, nessa época você vai ali na emergência do regional, realmente tem muitas crianças gripadas. Então, você usar a máscara é uma proteção para você. E quando você procura um serviço de saúde também está sentindo alguma coisa, então se já tem sintoma gripal, o fato de você usar a máscara também previne de transmitir, de manter essa cadeia de transmissão da doença. Então é importante sempre que ir a unidade de saúde usar máscara. O ideal, né? Aí vem as exceções, as situações. Eu tenho muito idoso, muito dispneia, que quando bota a máscara fica sufocado. Aí nessas situações a gente tem que ponderar, né? Eu não vou obrigar um idoso que está dispneico ali, tá com a máscara, mas claro que seria o ideal. Ainda mais num ambiente onde tem pacientes com vários tipos de doenças. Inclusive contagiosas. Exatamente. Né? Tem a última participação, Marinalva, quer fazer uma pergunta à senhora, eu acredito. Antes, só registrar aqui a mensagem do vereador Radamés Estrela, outro conterrâneo seu, viu? Isso, obrigada. Lá da Lagoa dos Estrelas. Um abraço a você, Radamés. Alô, Marinalva, bom dia. Bom dia, aqui é Marinalva, do Angelim. Eu gostaria de saber, doutora, porque eu tenho uma tosse assim como se fosse o peito cheio. Eu tosso, aí boto uns bolinhos de secreção para fora. O que ela recomenda? Oi, Marinalva. Bolinho de secreção. Pronto. Isso é o catarro, né? Eu diria, Marinalva, para você procurar um serviço de saúde para ser avaliada presencialmente, certo? Porque não dá para a gente definir diagnóstico nem conduta aqui. Mas procure, eu estou atendendo todas as quintas-feiras na Cardiomed. Eu sou médica do município da Policlínica. É um prazer atender em qualquer um dos 2 lugares. Então, pode procurar a gente que a gente lhe ajuda. Na Cardiomed, todos os dias? Todas as quintas-feiras. Todas as quintas.
E na Na Policlínica? Policlínica eu estou todas as segundas-feiras, mas claro que precisa ser marcado via central de marcação. Tá certo. Doutora Patrícia Melo, satisfação tê-la aqui com a senhora, viu? Muito obrigada. Acompanhada Levi. do Esposo. esposo. Muito bem. Tá ali caladinho, quietinho, né? Só observando. Pois é, pessoal. Essa era a mensagem principal que a gente queria passar para vocês. Eu sempre digo que não é motivo para estar criando pânico, né? Gripe, resfriado, influenza, bronquiolite, a gente sempre teve. Nós vivemos uma época, eu digo que essa fase pós-Covid, de fato, a gente não tem nenhum estudo que diga, nem que justifique, porque a gente vê tantas pessoas adoecendo mais, vamos dizer assim, e às vezes até realmente as infecções respiratórias mais exuberantes. Mas também nem por isso é motivo de pânico, né? Hoje nós temos, graças a Deus, uma saúde mais, eu diria, mais acessível. Há muitos anos a gente tinha uma saúde bem mais precária. E nós, como provedores da saúde, profissionais de saúde, estamos sempre à disposição para que vocês nos busquem, para, de uma melhor forma possível, a gente ajudar a buscar um tratamento, um diagnóstico e todo mundo ficar bem. Ok, tá aí uma entrevista que eu gostaria de fazer, doutora Patrícia Melo, bastante esclarecedora. Um abraço para a senhora mais uma vez. Obrigada, Levi. Muito prazer. Valeu. E na próxima sexta, mais um HST Saúde aqui no Cidade Notícia. Patrocínio do Hospital Santa Terezinha. Quem valoriza a vida, cuida bem de você e sua família. Cuida bem, tradição e estrutura pra cuidar bem. O Hospital Santa Terezinha tem tudo para cuidar bem de você, com qualidade e segurança. Se precisar, conte com a nossa credibilidade. Hospital Santa Terezinha, para cuidar bem de você. Valorizar a vida é cuidar.